Graça e paz, meu querido ouvinte. Eu sou Raquel Pádua e esse é o podcast Falando de Vida. Está começando agora o podcast Falando de Vida. Falando de Vida. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra. Um programa com produção de Raquel Pádua e a direção do pastor Paulo Roberto. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Cadê você? Sejam bem-vindos ao nosso mais novo projeto, que é o podcast Falando de Vida. Estou muito feliz por esse projeto estar em ação e ele vem com o objetivo de edificar o seu coração. Então, eu espero que vocês gostem. Vem muita coisa por aí, muitos convidados por aí, com histórias edificantes, com inspirações para o seu coração. Sem mais delongas, hoje a gente tem o nosso primeiro convidado. Ele que é pastor da Igreja Nova Vida e tem uma palavra para o seu coração, tem aí um testemunho. E nós vamos, sem mais delongas, falar com ele. Pastor Paulo Roberto. Olá, Raquel, muito bom estar aqui participando desse novo projeto. Bom estar com vocês. Então, gente, para quem não sabe, esse é um projeto meu e do pastor Paulo, que a gente está há meses, desde o ano passado, pensando nisso, preparando tudo para vocês. E aí eu falei assim, vamos lá, senhor, vamos ser o meu novo convidado, nosso primeiro convidado, para as pessoas saberem um pouco mais do senhor, da sua história, porque muitas pessoas não conhecem assim como ele veio para aqui. Afinal, o pastor Paulo não é daqui de Ilhéus, não é da Bahia, ele é carioca. E aí eu já quero saber como foi essa transição do Rio para cá. Como é que o senhor parou do Rio de Janeiro na Bahia? Bom, primeiramente eu queria dizer que realmente foi um projeto nosso, mas não era projeto eu estar aqui. Justamente para poder abrir, com essa modalidade nova que hoje existe, que é o podcast, abrir essa porta para os testemunhos de vida. Falando de vida, programa de rádio, podcast, já tem sido uma marca para a gente trazer aqui uma palavra e também a abertura para testemunhos. Bom, mas vindo aqui para a sua pergunta, realmente, eu não sou, eu e minha esposa Ângela, nós viemos para a Bahia, para Ilhéus, já fazem 21 anos. Esse ano faz 21 anos. E eu nunca pensei em sair do Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa tem um projeto, tem um sonho, tem um sonho missionário, tem um chamado assim, visível. A minha vida ela começa como voltado para o evangelismo, pastor evangelista, como eu fui primeiramente ordenado, e aí nós fizemos muitos trabalhos voltados para o evangelismo. Depois meu ministério se consolidou mais dentro da área de acompanhamento, de família, de casais. Então, não é que abandonei o evangelismo, mas fiquei mais focado para a área de família, de edificação de vidas. E vir para a Bahia foi algo assim de Deus que me surpreendeu. Embora algumas coisas haviam sido colocadas a mim durante a minha vida, de uma possibilidade de sair. Eu nunca me via saindo do Rio de Janeiro. Não sabia que isso também poderia surgir no coração da minha esposa. Mas viemos para cá um convite para poder fazermos um trabalho com casais, com famílias, que nós já estávamos fazendo no Rio de Janeiro. Então o senhor não veio com a intenção de ficar de primeira? Não. Nós viemos aqui para fazer um trabalho com casais durante 30 dias. E ficamos 40.
E durante esse período nós ficamos aqui, conhecemos, fizemos o trabalho, fiz todo o que estava sendo proposto no nosso coração para ministrarmos aqui. E aí, então, no final desse período, veio o convite para nós virmos para cá, nos estabelecermos aqui. Nossa, que legal. Agora, uma outra questão, né? O senhor sempre cresceu dentro da igreja? Cresceu num lar evangélico? Não. Eu, na verdade, eu cresci num lar católico, né? E não tinha nenhum conhecimento assim da doutrina evangélica protestante, assim dizendo. Mas houve um momento da minha vida que algo aconteceu que me levou a buscar a Deus. E aí eu descobri que eu tinha uma ligação com a religião, mas eu não conhecia Deus, porque até mesmo a minha vida era muito voltada para as coisas do mundo, né? A minha história e a história da minha esposa, a gente se encontra e se conhece em meio escola de samba e essas coisas, carnaval. Então a gente se encontra ali. E houve um momento no início do nosso casamento, nascimento do primeiro filho, que foi o Tiago. Então, aconteceu algo que eu me senti numa necessidade de ajuda. E só Deus poderia me ajudar naquele momento. E aí, então, foi que eu me voltei, comecei a buscar e encontrei o caminho, né? Eu digo, não que eu respeito com muito carinho, inclusive os nossos que servem a Deus na Igreja Católica, mas eu queria buscar mais. Até há pouco tempo eu tive que reviver isso com alguém. Eu queria buscar mais. E aí, então, eu queria conhecer mais ao Senhor. E nós estamos fazendo isso em um determinado momento, até que as pessoas nos expulsaram dali. Olha, vocês estão parecendo protestante, olha, isso aqui não é lugar para isso. Eu falei, tá bom, já que eu não posso fazer isso aqui, onde é que estão esses protestantes que eu vou lá? Eu quero conhecer, né? Eu preciso disso, eu conheci, fui apresentado a palavra, o louvor, a pregação da palavra, e isso aí a gente começou a despertar no coração esse desejo, essa vontade de Deus na minha vida, porque eu já tinha vivido a experiência e tinha visto o quanto Deus é verdadeiro, real e está presente na nossa vida. E aí, nesses anos, assim, são quantos anos? É muito tempo, né? Nessa caminhada. Você me pega agora porque data não é muito meu forte. Não, na caminhada, no ministério, servindo a Deus como pastor, fazem 37 anos da minha ordenação inicial, né? Na caminhada é o tempo 40 e poucos anos, aí eu não quero falhar. É bastante tempo. Né? E a gente sabe que o senhor... A minha vida aconteceu rápido, né? Eu, em pouco tempo, depois da minha conversão, em pouco tempo eu já estava como diácono na igreja. E muito pouco tempo eu já estava como auxiliando na direção de uma congregação da Assembleia de Deus, lá em Vista Alegre, no Rio de Janeiro, na rua Paratinga. E tudo aconteceu muito rápido. O primeiro trabalho para me dirigir sobre a minha responsabilidade, tudo foi muito rápido, né? Então, foi assim uma coisa... É isso aí. E eu sei, né, que o senhor, além de pastor, o senhor aí escreveu livros. Nós tivemos essa grata satisfação de poder trazer para o livro físico, né, assim dizendo. Hoje também já temos a versão digital, mas que foi muito interessante, né? Uma das nossas irmãs aqui na igreja, ela passou a anotar as mensagens, as pregações, né? Ela era professora, é professora, então tinha muita facilidade de redigir. Então, tudo que eu pregava, ela pontuava, depois mandava para mim no dia seguinte: que tal? Ficou bom? É isso aí, que isso mesmo que o senhor disse? Exatamente, está muito bom. E aí, então, não só para essa pessoa da família dela, que ela estava
evangelizando, enviando a palavra, mas como ela começou a botar no grupo, o pessoal da igreja começou a pedir, depois isso já passou a ser esperado, passou a fazer parte do nosso dia a dia durante anos, até que chegou no final de uns 3 anos, assim, ela e o esposo falou, pastor, olha que material que nós temos aqui, vamos traduzir isso, né, em livro. Aí eu falei, poxa, mas, resumindo, eles dois abraçaram isso com tanto carinho e outros irmãos também se empenharam e nós pudemos publicar dentro de todos os critérios, né, que são necessários, com registro, com tudo direitinho, que foi o livro Comunhão com Deus, que são 40 mensagens, que é um pouco desse material, que é muito mais, né? E falava assim, olha, pode sair a versão 2, 3, falei, calma, porque o negócio não é bem fácil assim não. Mas até hoje, graças a Deus, nós temos usado esse material para evangelizar. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo uma campanha na igreja de 40 dias de jejum e oração, e eu trouxe de volta o devocional, as mensagens do livro, que são 40 também, e eu transformei no digital, né, em áudio, para que pudesse todos os dias o pessoal receber no seu Zap, no seu aplicativo ali, para poder ouvir a mensagem de cada dia. E até eu, sabe, Raquel, estou sendo edificado em ouvir a minha própria mensagem todos os dias, cada dia uma, de manhã cedo, antes de mandar para o pessoal. É isso, né? As palavras de Deus se renovam a cada dia. Então, cada vez que a gente lê ali, a gente é edificado. É um livro realmente muito bom, que até hoje as pessoas falam, né? Que são edificadas pelas palavras daquele livro, né? Que Deus fala muito aos corações daquelas pessoas. E tem uma outra coisa também, é verdade, pastor Paulo, que há uns anos atrás o senhor também era compositor. Eu fiquei sabendo disso aí. Olha, na verdade, o meu encontro com o Senhor foi tão assim glorioso na minha vida, que isso fez com que eu tirasse de mim tudo que eu pudesse para glorificar o nome do Senhor. Não temos, não sei como captar isso de novo, mas assim que eu me converti, eu gravei uma fita cassete, reproduzi várias, falando do meu testemunho, de como era a minha vida e como eu me sentia, falando do meu encontro com Deus, das experiências, da minha vida, como é que era a minha vida, como é que eu me sentia nos bares, nas noitadas, e como o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Isso era uma fita cassete, e eu distribuí muito aquelas fitas. Aquelas fitas foram para tudo quanto é lugar. Na época eu consegui um multiplicador que copiava as fitas assim com uma rapidez, e fiz aquela. Tempos depois, dentro do trabalho da igreja, nós tivemos a oportunidade assim de, dentro dessa mesma alegria de celebrar o Senhor, eu recebi assim no meu coração algumas canções que me inspiraram. E eu compus algumas canções, sim. Uma delas até fez parte de um disco que foi gravado no Rio de Janeiro, na época do disco de vinil, né? Que era um disco que foi gravado pelo pastor Oscar, cantor, que louva muito bem ao Senhor, um pastor amado com quem eu trabalhei. Então, compus algumas canções, e com a ajuda do Tiago, meu filho, né? Que é um músico excelente, né? Não estou exagerando, nem sendo aqui pai coruja, mas ele é realmente um bom músico. Então, ele me ajudava. Eu pegava ele de jeito lá. Olha, pega aí, puxa aí, como é que você faria isso? E colocava. E também o Alex, também um grande músico, está até fora do país, até onde eu tive notícias dele. E ele foi o que me ajudou a fazer o arranjo da primeira música que foi para esse disco. Mas temos aí umas 5, 6 músicas que... Mas não dá para me ficar cantando mais assim. No início o senhor falou que o senhor antes era
pastor missionário, né? Seu Evangelista. foco era evangelista, É. seu foco era evangelizar. Sempre foi focado em casais? Ou no início era geral e depois... Não, foi no início era geral. No início, né, a gente fazia muitos trabalhos assim na rua, desde a Assembleia de Deus. Eu sempre me aproximei de pastores mais antigos, que foram aqueles que lideraram, que me ensinaram o início, né, da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Então, eu os acompanhava em trabalhos evangelísticos no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, numa zona de prostituição muito conhecida, o pessoal que aí do Rio de Janeiro sabe. Então, toda quinta-feira tinha um trabalho lá, o coral cantava na praça, no meio da praça, era uma coisa assim linda. O acolhimento que era levado para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que estavam ali, algumas não se importavam, mas muitas delas vinham chorando, tocadas. Era um trabalho que me tocou muito. Depois, com esse mesmo coral, já na congregação, com o apoio desse pastor que dirigia esse trabalho, fomos ali para a área de Vista Alegre, Irajá, e fazíamos aos domingos, nas praças, nos locais. Era um coral muito bonito. Eles não se importavam, cantavam em qualquer lugar, eles tinham um equipamento próprio, mas era lindo de se ouvir. E a gente fez muito trabalho assim. Depois, mais à frente, nós começamos também, até junto com o pastor Rubens, lá em Caxias, nos colégios, não é? Tínhamos um casal de irmãos que tinham sido hippie. Então, usuários de droga, então eles tinham histórias assim de violência em casa doméstica, brigavam fisicamente até, por conta disputando a droga, a cocaína, e Deus libertou eles. Então, nós começamos a ir para os colégios, começamos a ir para, com a ajuda do pastor Rubens, fizemos um contato, ele teve um contato com o pessoal da Secretaria de Educação lá de Caxias, e a gente tinha acesso aos colégios, aí os colégios que nos abriram as portas nos recomendavam para os outros. Então, era sempre à noite, no turno da noite, onde o pessoal já era um pouquinho mais de mais idade. Então, eles abriam mão da última aula, né? De 8 e pouco, né? Depois do recreio tinha aquele período de mais 2 aulas para terminar lá pelas 10, então eles nos davam a oportunidade no auditório da escola. Ali a gente ia com uma banda, então tocavam músicas muito assim, evangélicas animadas, né? Nosso General é Cristo, enfim, coisas assim, né? E ali a gente alcançava eles através da música, e depois o casal vinha e testemunhava. E aí, então, depois, nós chamávamos ele para orar por eles. Então, a gente via aquelas filas, né, de jovens uniformizados vindo para receber oração, chorando, às vezes falando dos problemas que tinham nos lares. Olha, era uma experiência, e nós íamos com toda, assim, muita gente, o pastor Rubens, a Ivanilda, a minha cunhada, a Regina, né, a mãe da Ivanilda, e mais irmãos que nos acompanhavam ali da igreja também, dali de Irajá, de Vista Alegre, e ali a gente fazia um trabalho muito maravilhoso. Tinha um irmão que tinha uma Kombi, enfiava tudo dentro da Kombi e vamos embora. Acredito que muitas pessoas foram tocadas e, assim, como o senhor está falando, né? Acredito que tenha muitas histórias assim, né? Que marcaram o seu coração. Sim, inclusive, só para nós tivemos até que depois frear isso, que nós começamos a ter assim situações que o pessoal do tráfico estava assim sendo incomodado, porque tinha sempre aquele trabalho da porta das escolas, né? E aí isso começou a incomodar eles, a gente teve que dar uma segurada, né? Até a própria escola ficava receosa. E muitas histórias mesmo que a gente... E nessa época, né? O senhor consegue, assim, lembrar de algo que marcou tanto assim ao seu coração, que até hoje vem à sua lembrança, uma história que tenha vindo até o Senhor, que tenha sido transformada nesse momento? Olha, Raquel, é como dizer, uma história, e são muitas coisas. Eu não consigo, assim, quando eu tento alcançar
esse passado, é tanta coisa, eu vejo tantas coisas que eu posso puxar e dizer, mas eu sei que foi assim um momento, como eu disse a você, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, então fiz muitas coisas muito rápido, fui parar em lugares onde eu nunca imaginei ir, né? Pisei em lugares onde eu nunca imaginei pisar para levar o Evangelho, tanto lugares assim de alto nível, quanto os lugares piores aí que existia na cidade do Rio de Janeiro, eu adentrei, né? Com esse propósito, né? E às vezes até passei por situações na minha vida que eu pensei até que não ia sair da onde eu tinha entrado, mas pela graça de Deus, né? Nós tínhamos assim uma irmã muito querida e amada, e ela morava lá no Complexo do Alemão. Esqueci o nome dela agora. Uma pessoa muito amiga nossa, irmã nossa, era diaconisa da igreja, e ela sempre nos acompanhava nesses trabalhos. E a gente sempre falava, olha, nós vamos levar você, porque não dá para você ir para casa. E uma vez nós chegamos, veja, naquela época, eu estou aqui há 20 e poucos anos, estou falando de coisas aí de talvez uns 30 e poucos anos atrás, e a gente entrou, chegamos na entrada do Complexo do Alemão, e naquele momento havia sido deflagrada uma guerra entre facções. E ali é uma rua, do lado é o Morro do Alemão, em frente ao Morro da Baiana. E houve ali um confronto em que a visão que ficou na minha mente, né? A gente vem dentro do carro falando do culto, coisa de crente, né? Falando, poxa, foi bom, e aquela palavra, e aquilo outro, contando assim, lá, como é que foi. Parece que nós estamos vindo de um desses trabalhos avulsos, não eram cultos exatamente da igreja. Então, quando de repente a gente se deparou assim, nós só vimos assim, de um lado e de outro, pessoas atirando umas contra as outras, e aquelas balas traçantes de fuzil atravessando a rua, e eu Meu Deus. não tinha... Eu só falei para você, abaixa todo mundo. E estava a Roberta e o Tiago dentro do carro, e eu me lembro de ter me abaixado assim à altura do volante que eu podia, e eu passei por aquilo, não sei como eu não atropelei alguém, não sei humanamente falando, como se pode atravessar uma situação daquela, só com a presença de Deus mesmo nos guardando. Verdade. E nós tivemos que ir para muito longe, para depois voltar e chegar em casa. E com essa irmã junto, que não deu para ela ir deixar mais ela em casa. Então, a gente se viu já em muitas situações, não é? E dentro dessa, quando eu falei dessa questão evangelística, que sempre tive envolvido, eu participei diretamente da equipe de grandes pregadores que visitaram o Rio de Janeiro na década de 70, em que foram pregar no Rio de Janeiro, Jimmy Swaggart, né, Morris Cerullo e outros pregadores, Michael Cavallaro, e outros pregadores que iam fazer campanha no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, eles vinham. Então eu fazia parte dessa equipe em que nós trabalhávamos. Então, Jimmy Swaggart no Maracanã, né? Ver aquele local repleto de crentes louvando e adorando ao Senhor, e numa época que não havia tanto essa coisa assim do mundo artístico gospel. Então, as pessoas eram atraídas pela palavra de Deus, né? O louvor era feito por ele mesmo no piano e a família dele, e depois era 2 horas de mensagem, de pregação, e o povo ia e não arredava pé. Sabe, era uma coisa muito maravilhosa. Não estou fazendo crítica ao momento presente, mas dizendo assim, mostrando como é que o que atraía o povo era a palavra. As pessoas iam crendo que Deus era capaz de fazer milagres em suas vidas. E era isso que acontecia. Verdade. Só dando um adendo aí, para quem não sabe, né? Roberto e Tiago são filhos do pastor Paulo, para quem nos escuta e não sabe. Então, quem estava também dentro do carro com eles eram os filhos.
Mamãe de Raquel. É, minha mãe. Porque, para quem também não sabe, o pastor Paulo é o meu avô. Então, caso eu fale vô em qualquer momento, vocês já sabem o motivo. Tudo bem? E nesse momento aqui, né, na Igreja de Nova Vida, falando muito assim sobre evangelização, né? Hoje em dia a gente vê que muita coisa mudou, né? Sim. Principalmente a questão de evangelização, né? A gente tem aí a internet, né? E a gente tem até esse pensamento que a gente pode usar isso ao nosso favor, não é mesmo? Porque ali a gente consegue alcançar pessoas inalcançáveis, não é mesmo? Sim. E aí, como o senhor, porque o senhor acompanhou, né? Não só essa, né? Mas várias outras transformações, né? Há anos atrás com hoje, né? E como é isso? O senhor enxerga, né, essas coisas? Eu sempre tive... Porque ele é um pastor bem moderninho, tá, gente? Bem atualizado, bem intelectual. Eu sempre gostei de informática. Na igreja eu sempre fui ligado à parte de som também, me interessei por som. Essas coisas assim a gente sempre procurou aprender para servir, né? Não só isso, como muitas coisas. Eu sempre fiz de tudo na igreja para poder servir. Então, a gente fazia. Então, eu acompanho essa evolução e tudo isso é muito bom, faz parte. O que eu simplesmente gosto de dizer é que a gente não pode substituir simplesmente pelo novo e esquecer aquilo que um dia já foi usado. Eu acho que a gente tem que somar, tem que agregar. Entende? Hoje em dia, a gente ouve falar o quê? Eventos. Ou seja, momentos que são preparados com toda uma estrutura de evento mesmo, não é? Então, isso hoje é o que atrai. A gente não ouve mais falar daquele culto ao ar livre. O que era culto ao ar livre? Juntava meia dúzia de irmãos, vamos ali parar naquela esquina ali, né? Às vezes botava até um jornal no chão para não sujar, apoiava as coisas em cima e ali começava a cantar, louvar, alcançava pessoas. Ir para a rua, entregar o folheto, né? Hoje nós temos outras ferramentas, mas eu acho que a gente tem que estar assim como soldado na guerra. A gente tem que ter uma granada para um ataque mais explosivo, uma pistola para um tiro único, uma metralhadora para uma rajada maior. A gente tem que estar preparado para tudo. Então, a gente tem que estar preparado para ser um missionário, né? Como a gente tem falado, e não precisa você ir para outro lugar, abandonar a sua vida. Não, você ser um missionário na vida normal, na sociedade, onde você está ali no mercado, está ali no açougue, está ali na farmácia, né? Muitas vezes Deus vai botar alguém perto de você e você falar do amor de Deus, levar uma palavra. Tem um folheto? Tira um folheto. Não está com folheto? Olha, pega um zap, pega um número, manda ali uma mensagem, manda ali um áudio, manda um videozinho, né? E aí a gente usa o que a gente tem, a gente faz o que pode. O que eu acho é que, infelizmente, hoje se focaram muito na questão do grande evento e estamos desprezando as pequenas coisas. Entendeu? Um culto no lar. O culto no lar eu acho uma coisa muito preciosa, porque a igreja começa, a igreja de Atos começa nos lares, de casa em casa, né? Então, o culto no lar. E a gente dali alcançar outras pessoas e falar do amor de Deus, na vida, se relacionar com as pessoas, mas sempre colocando aquela pessoa nas mãos do Senhor como sendo uma pessoa que pode estar precisando ter um encontro. Se ela ainda não conhece, então você tem que dizer, por que não eu ser aquela pessoa que vai convidar ela, que vai levar uma palavra? Não é? Hoje, às vezes, o crente acaba querendo convidar o crente para ir na sua igreja, porque é mais fácil o crente aceitar o convite. Entende? Mas eu sempre digo isso, você chamar o crente para ir na sua igreja e ele deixar de ir na dele, isso não é justo. Verdade. Entendeu? Ele tem lá
aonde ele faz falta. A gente tem que chamar quem não conhece, quem está aí, quem está solto, quem está afastado, quem está desligado, quem está sozinho, quem ainda não conhece. Tem muita gente que não conhece. É isso, são muitos ainda, Muitas, né? por mais que não, o mundo hoje, sim, o mundo está assim, mas há pessoas que no meio desse mundo todo assim, ainda estão totalmente assim desprovidas de conhecimento até do que acontece dentro da igreja. Sabem de igreja o que ouvem falar, mas não têm um conhecimento pessoal, de experiência, de entrar, uma vivência. Pessoas já chegaram aqui, não, a primeira vez, nunca entrei numa igreja, não sabia nem como é que era. Como, né? Você achar que isso é possível no mundo de hoje, que você liga a televisão, vê lá acontecendo, mas tem gente que fecha os olhos para isso. Não é o mundo dela. Não era o meu mundo. Né? A igreja, não é, para mim não era o meu mundo. Um dia eu quis assistir um culto para me ver como é que era. Gostei. Quando o pastor falou, olha, nós vamos orar aqui pelas pessoas que precisam de oração, eu falei, cara, eu preciso de oração. Eu quero. Está ali o rapaz que aceitou Jesus. Eu falei, não aceitei não, eu quero a oração. Foi assim mesmo. Ainda estava meio reticente. Né? Mas foi o primeiro encontro, o primeiro contato. Nesse momento, né, na igreja, a gente tem vivido os 40 dias pela minha casa. Sim. Né? E aí, como foi isso? Olha, eu já vinha sentindo esse ardor no meu coração. E aqui eu compartilhei com o pastor Marcos. Eu falei, olha, eu estou sentindo no meu coração que nós precisamos fazer uma campanha de oração, de jejum. E imediatamente ele, poxa, pastor, eu também estou sentindo, vamos lá, vamos fazer coisa e tal. E como é que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu não sei como vai se chamar, nós vamos fazer, mas você cuida de toda essa parte, né? Eu vou me dedicar ao que nós temos que sentir, receber de Deus, a palavra que nós vamos ministrar. E então realmente ele cuidou dessa parte, dessa logística muito bem e puxou um tema também bem dentro daquilo. A gente tem uma sintonia muito legal, graças a Deus, o Espírito Santo assim, ele tem um eco no nosso coração. E eu quero dizer uma coisa para você, Raquel. Eu não fico vendo a campanha terminando, eu fico vendo o seguinte, eu estava explicando para alguns irmãos que eu entendo que a campanha é uma semeadura. É verdade. Entendeu? Embora a gente já vá colhendo os primeiros frutozinhos, mas essa campanha ela vai ter, vai gerar para nós uma colheita muito farta a partir do momento em que a gente conclui, que a gente entrega, que a gente faz. Por isso a gente não pode terminar e dispersar. É como você terminar e você ficar com as mãos para o alto, pensando, Senhor, a tua promessa venha sobre nós agora. Então a minha expectativa é grande, porque o que Deus já está fazendo é algo grande, viu? Grandes coisas, que a gente não pode dar o testemunho dos outros, mas grandes coisas Deus está fazendo, vai fazer, e eu creio que teremos muita coisa para dizer futuramente, né? E quem sabe vai haver outros podcasts aí com pessoas que foram alvos, né, desse milagre de Deus que está sendo derramado neste lugar. Eu acredito, porque estamos indo aí para a penúltima semana, né? E na segunda semana, né, Deus já havia falado comigo aqui na igreja. Ele usou uma irmã para falar comigo. E eu fiquei tão surpresa, porque eu tinha acabado de botar meu pedido de oração. E na hora, quando... Ele não esperou nem cair lá no fundo. Ele não esperou cair ali. Quando eu saí, o culto acabou. Ela falou, vem cá, minha filha, não sei porquê, mas eu preciso falar com você agora. Então, assim, eu acredito que isso, não só na minha vida, mas na vida de todos os irmãos, vai gerar, né? Como o senhor falou, não vai terminar, mas assim, frutificar mesmo, né? E aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quando terminar a campanha, aí vai começar a colheita. Aí que vai começar mesmo. A colheita. Então, é isso aí. Para terminar, rapidinho, eu quero que o senhor fale um pouquinho aí só o que o senhor acha que vai ser esse nosso novo projeto, esse nosso podcast. Olha, eu estou com uma expectativa boa de que a gente venha
ser edificado por muitas pessoas que estarão passando aqui por essa mesa e compartilhando vida. Falando de vida, foi programa de rádio, de rádio web, de rádio em outras cidades, e isso tem para mim tido assim, um resultado em Deus muito abençoador. E aqui eu creio que nós vamos ouvir os irmãos, porque eu acho assim que o Evangelho ele é bom de ser ouvido quando ele fala da vida, porque a palavra de Deus ela entra na vida da pessoa, ela fala para a mãe no seu dia a dia, fala para o pai, fala para o casal, fala para o cidadão, fala para nós de todas as formas da nossa vida do dia a dia. Então, falando de vida, quer dizer, é a sua vida dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, e você falar do que Deus tem feito na sua vida. Então, eu creio que vamos ter muitas oportunidades aqui de assistir pessoas aqui trazendo aqui muita edificação para a sua vida. É verdade, gente. E o estilo é esse mesmo. O objetivo é a gente realmente ter uma conversa, né? Um bate-papo. Algo mais mais natural mais possível. natural, né? Que a pessoa assim se sinta à vontade e uma conversa que você faz no dia a dia ali, né? Porque eu acredito que nessas horas a gente também pode ser edificado, né? Com testemunho, com a vida de alguém, né? Então isso eu acredito que vai ser muito bom, né? Com os convidados que a gente tem para vir aqui, né? E é isso. Hoje a gente termina aqui nosso primeiro episódio com o pastor Paulo. Espero que o pastor Paulo... Eu lutei bastante para ser o primeiro aqui, não queria nem estar aqui, mas estou feliz, graças a Deus. Pastor Paulo, espero que o senhor tenha gostado, que eu tenha sido aprovada. Então é isso, gente. Espero vocês no segundo episódio do nosso podcast Falando de Vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fiquem com Deus. Falando de vida e não de morte. Acabamos de apresentar Falando de Vida. Agradecemos a sua audiência e acompanhe-nos. Fiquem com Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver, basta acreditar em Jesus Cristo.